Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim aqui para falar um pouco das ações e resistências em estruturas metálicas. A gente vai falar um pouco sobre a combinação de ação, o comportamento das ações de projeto e das resistências dos nossos elementos que compõem aí as estruturas metálicas. Começando por uma breve revisão, do que seriam as ações nas estruturas, a gente lembra bem que as ações permanentes têm esse perfil aqui de gráfico, ou seja, ao longo do tempo, elas não oscilam muito em torno da média, são praticamente constantes ao longo da vida útil da estrutura. E elas podem ser diretas ou indiretas. Quando a gente fala de ações permanentes diretas, estamos falando de ações como peso próprio, elementos fixos, instalações, empuxos permanentes. Muito cuidado que o empuxo ele pode não ser permanente, Neste caso são empuxos de obras de contenção, por exemplo, como um muro de arrimo, a gente tem ali um empuxo permanente sobre a estrutura. Isso tudo é ação permanente direta, ou seja, tem força sendo de fato aplicada na minha estrutura, tem carga sendo aplicada, tem uma ação direta permanentemente aplicada na minha estrutura. Quando a gente fala de ação permanente indireta, está mais voltada para deformações, Embora sejam também permanentes, a gente fala aqui de fluência do concreto, movimentos no apoio, imperfeições geométricas e retração. São as principais ações permanentes indiretas. Então aqui agora eu já não estou aplicando diretamente carga na minha estrutura, não estou fazendo força direto nela. Eu tenho uma ação que decorre, é uma ação permanente, mas que decorre de uma retração, de uma fluência, de uma imperfeição geométrica, inclusive de proteção. Aqui talvez seja a maior pegadinha de concurso. Falar que a ação permanente direta, a proteção é um exemplo de ação permanente direta. A proteção é um exemplo de ação permanente indireta. Fica essa como única observação, embora a gente pense que a proteção é uma força que está sendo aplicada ali, está mais do que pacificado que ela é uma ação permanente indireta, porque o que na verdade tentou-se fazer é aplicar uma deformação naquela peça, previamente à sua utilização em campo, ou que seja não precisa ser nem de uma estrutura com pré-tensão, eu posso ter pós-tensão, aplicar essa tensão, essa proteção após concretagem da peça. De qualquer forma, sempre caracterizada a proteção como uma ação, sim, permanente, mas indireta. Daí a gente pula para as ações variáveis, que, claro, tem variações significativas ao longo da vida útil da construção, inclusive em alguns momentos da vida pode ser que elas nem estejam presentes ao longo dessa vida útil da construção. A gente vê aqui as ações variáveis normais, as ações variáveis especiais, cuidado para não confundir com excepcionais, mas são ações que, embora variáveis, têm uma relevância, um peso significativo no dimensionamento e elas podem entrar na hora de fazer as combinações com algum coeficiente, alguma particularidade. Via de regra, nessas ações variáveis a gente tem a mesma ideia, São ações que variam muito em torno de uma média, não tem ali uma média como a gente tinha nas ações permanentes. E tem essa divisão direta e indireta. As diretas, qual é a ação variável mais clássica, comum, inclusive de prova? É a ação variável causada por cargas acidentais de uso e ocupação. Então são ações variáveis com o uso de edificação de um modo geral, seja com a utilização de pessoas, de equipamentos móveis, tudo isso são ações que ao longo da vida útil podem mudar muito, mas são cargas aplicadas à estrutura, são ações diretamente aplicadas. Temos a ação do vento, a ação da água, embora uma enchente de grande magnitude saia de uma ação variável e vire um elemento excepcional, que a gente vai ver. Embora a água, a própria norma 6118 de 2023 fala que, cuidado ao falar que água é ação variável, direta. Por quê? Porque se for, por exemplo, uma obra ao lado de um rio, ou que esteja um pilar, uma parede de vedação, sempre ao lado ali de uma piscina, de um rio, de um lago, obras no mar, nós temos a água também, mas pode entrar como uma ação permanente, se por ali persistir ao longo de toda a vida útil da estrutura.
geralmente é uma ação variável, porque o nível oscila, são efeitos pontuais, mas a gente considera que a água pode transitar entre permanente, variável e excepcional também. Indiretas são também, como eu disse, efeitos, mas que atuam na estrutura indiretamente, como variação de temperatura, choques ou vibrações. Talvez choques fique um pouco mais difícil de visualizar, mas é uma ação variável indireta aplicada também à nossa estrutura. Muito cuidado, porque as bancas gostam muito de brincar com isso. Por último, as ações excepcionais. Daí são ações não especiais, como a gente vê aqui, mas de fato com tempo muito curto e um pico muito alto de relevância, né, de carga aplicada à minha estrutura. Duração extremamente curta, baixa probabilidade, mas que devem ser consideradas nas nossas estruturas. Principais exemplos: explosões, choques de veículos, embora a gente tenha aqui choques leves como ações variáveis, choques de veículos como ação excepcional. Incêndios, olha a água aqui, enchente, então quando a água virou uma enchente, ação excepcional. Sismos, cuidado também, ações dinâmicas, aqui são sismos leves. Vibrações e choques leves. Quando a gente fala de sismos excepcionais, são os famosos terremotos, né? As vibrações de maior impacto. Muito cuidado ao distinguir ação variável de ação excepcional, principalmente quando a gente fala de água, choques e sismos, tá ok? Basicamente é isso sobre ações. Temos aqui os 3 gráficos e a gente começa a falar dos métodos de cálculo. As estruturas metálicas, elas são calculadas pelo método que a gente vai ver, que é o método dos estados limites. Só que existem 2 métodos e antigamente as estruturas eram classificadas e calculadas pelas tensões admissíveis. Hoje já não são mais, mas nós temos o método das tensões admissíveis ainda utilizado, por exemplo, para o cálculo de fundações. A gente fala que ele é um método determinístico, ou seja, escolhi um dado de entrada, eu vou ter sempre aquela mesma saída, ou seja, escolhi um material, escolhi um coeficiente de segurança, então eu vou ter uma tensão admissível. Cada material, claro, pode ter valores diferentes de coeficiente de segurança, de tensões admissíveis, mas é um método mais objetivo. Eu coloco uma entrada, ele me dá sempre uma saída, um valor de saída, né? O que acontece nesses casos? A segurança da estrutura está toda, ou as incertezas da estrutura estão todas em um único coeficiente de segurança. Então, quando eu falo de um coeficiente de segurança único, se eu uso um coeficiente de segurança muito pequeno, posso ter problemas de falha, de colapso estrutural. Se eu uso ele muito alto, eu posso ter um projeto que é antieconômico e não funcional, fica muito caro. Então, saber dosar isso fica muito difícil, até porque a gente tem uma variabilidade muito grande de ações, uma variabilidade muito grande das resistências de materiais, de formas e geometrias. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para utilizar o método das tensões admissíveis, por isso ele não é o método indicado e as normas atuais elas tendem a não utilizá-lo mais, como a própria norma de estruturas metálicas, a 8800. Olha o que acontece. Na prática, uma parte da capacidade resistente do material, se a gente fala de tensão admissível aqui, acaba sendo a tensão limite dividido pelo coeficiente de segurança, ou também chamado de fator de segurança. Significa que, do que o material resiste, eu vou dividir por um coeficiente que vai ser maior do que 1, claro, e eu só vou admitir um percentual. O restante da tensão que aquele material resistiria, eu vou deixar como condição de segurança. Quando eu falo no estado limites, no método dos estados limites, eu tenho uma coisa muito mais sofisticada. Porque, embora ele não seja extremamente ou inteiramente estatístico, né? Embora nem todos os dados, os levantamentos sejam levantados estatisticamente com um estudo de probabilidade, ele é, no mínimo, um método semi-probabilístico. Por quê? Ele coloca, associado a cada fator, ou associado a cada ação e a cada resistência, um fator individual, e esses fatores individuais podem ser estudados pontualmente para cada caso. É o que a gente gera, no final das contas,
uma combinação de ações e, é claro, buscamos sempre a mais desfavorável para o dimensionamento da estrutura. No final das contas, eu tenho uma carga F qualquer associada a um coeficiente próprio. Se for peso próprio, vai ter o seu coeficiente. Se for a ação do vento, vai ter o seu coeficiente. Se for a ação da água, vai ter o seu coeficiente. Se for uma sobrecarga de uso-ocupação, vai ter o seu coeficiente. Isso tudo eu combino num somatório e tem que estar o quê? Menor, ou seja, a solicitação de projeto tem que ser menor do que a resistência de projeto. E essa resistência é obtida através da resistência característica do material, seja ele aço, madeira, concreto, dividido por um coeficiente de minoração das resistências. Então, as ações eu majoro e as resistências eu minoro. Claro, cada uma delas com o seu coeficiente estatisticamente ou probabilisticamente analisado, estudado e desenvolvido, porque, por exemplo, eu não posso colocar um coeficiente de minoração de resistência do concreto igual ao coeficiente de minoração do aço. O aço é industrializado, é homogêneo, é isotrópico e eu tenho um controle de fábrica. Então, eu tenho menos insegurança em relação a esse material. Já o concreto, ele, embora o laboratório faça o ensaio num corpo de prova, quem me garante que lá, na hora da prática, o cara vibrou direito, adensou o concreto, né, usou o traço adequado, enfim, tem diversos fatores que podem afetar ou que garantem ali que o concreto seja algo muito menos seguro do ponto de vista de garantia de suas propriedades ensaiadas em laboratório. A gente utiliza, então, o método dos estados limites no dimensionamento das peças metálicas, porque é o método adotado. Veja um exemplo prático que a gente pode ver de diferença entre tensões de cálculo, tensões admissíveis, né, e tensões pelo método dos estados limites. Eu tenho, digamos aqui, o peso próprio com seu valor característico, o vento com seu valor característico e uma sobrecarga de uso e ocupação com seu valor característico. Eu somo isso tudo e, no limite, eu tenho que igualá-lo ao quê? A tensão de resistência do material dividido por um coeficiente de segurança. Claro, o coeficiente de segurança é maior que 1. Se eu uso, igual era antigamente utilizado, um coeficiente de segurança, né, de 1,67, quando eu faço essa divisão, eu vejo que a soma dos valores característicos atuantes na minha estrutura das ações, no máximo tem que se igualar a 60% da minha tensão limite de resistência do material. Significa que eu guardo, eu reservo 40% da resistência do material para eventuais falhas de identificação da carga, para eventuais variabilidade de resistência que aquele material possa ter. Por exemplo, uma madeira tem uma variabilidade de peças, né? Embora a mesma madeira pode ter peças com diferentes resistências, o concreto pode ter diferentes resistências, e as cargas que eu identifiquei podem ter valores acima do que eu planejei e que eu tive como característica. Então, todas as inseguranças e incertezas são associadas em um único cara chamado coeficiente de segurança. Já no método semi-probabilístico ou no método dos estados limites, eu tenho o peso próprio e eu tenho a ele associado um fator em relação a quanto que eu consigo aproximar ou estudar ou determinar com precisão o meu peso próprio. O efeito do vento tem um coeficiente de majoração aplicado exatamente a ele. A sobrecarga, né, de uso e ocupação, por exemplo, ela é mais difícil de prever. Então a incerteza na sua precisão está um pouco maior. Eu estou majorando um pouco mais do que eu majoro o peso próprio. O peso próprio é mais fácil de eu conseguir identificar. Veja que eu estou aplicando coeficientes de ponderação, de majoração das cargas, e eu vou minorar a resistência. Por exemplo, se for uma resistência do aço, eu divido por 1,35, um coeficiente que vai, claro, considerar que o aço nem sempre vai ter aquela tensão limite. Então eu divido por um coeficiente de minoração da resistência. No conjunto, eu estou fazendo algo muito mais apropriado para aquela situação do que simplesmente colocar todas as incertezas nas costas de um único coeficiente de segurança. Por isso, a partir da década de 80, 1980, 1986, a NBR 8800 utiliza o método dos estados limites para
o nosso dimensionamento das estruturas. E aí nós temos dois estados limites, basicamente é uma divisão entre estados limites, né? Estados limites últimos, que estão relacionados ao colapso da estrutura, né? Perda de equilíbrio, plastificação, flambagem, ruptura por fadiga, são diversos problemas que envolvem o colapso estrutural. E aí eu falo qual é a verificação de segurança. A verificação de segurança é simples. A resistência de projeto ou os esforços resistentes de projeto ou de cálculo tem que ser maior do que as solicitações de cálculo. Eu tenho que resistir mais do que o que está me solicitando. Não necessariamente pode ser uma comparação de tensões. A tensão resistente tem que ser maior do que a tensão solicitante? Claro, mas eu posso analisar isso em termos de momento. O momento resistente tem que ser maior do que o momento solicitante. Ou a força axial de compressão resistente tem que ser maior do que a força axial solicitante. Então, eu não estou falando única e exclusivamente em termos de tensão. Posso falar em termos de momento, de qualquer solicitação. Momento, cortante, esforço axial, torção. Posso falar, inclusive, por isso que eu coloco esforço resistente de cálculo, esforço atuante, que pode ser esse, inclusive um esforço ou uma tensão. No estado limite de serviço, a ideia é a mesma. O valor de serviço tem que ser menor ou igual ao valor limite. Então, digamos que seja de deslocamento. Olha, o deslocamento calculado em serviço para aquele elemento tem que ser menor do que o deslocamento limite. Ou vibração. A vibração daquele elemento calculado em serviço tem que ser menor do que a vibração limite daquele material. Então, estados limites últimos estão relacionados ao colapso, estados limites de serviço ao desempenho. Por exemplo, vibrações, deformações excessivas, que não necessariamente o quê? Condenam a estrutura ao colapso. Na verdade, aqui nós temos um problema de utilização em serviço. Então, se vibra demais, pode ser um problema, não do ponto de vista de colapso, de ruptura, mas de utilização do dia a dia. Todo mundo tem medo de passar ali, todo mundo tem medo de descer aquela escada. Se tem aquelas flechas enormes, todo mundo tem medo de passar ali de baixo. Causa um desconforto visual, um desconforto tátil das pessoas que utilizam. Inclusive, podem inviabilizar a utilização de um projeto, por exemplo, que foi feito para um ginásio e por conta da vibração eu vou ter que utilizar ele como um escritório. Isso pode acontecer, então por isso que a gente tem que cuidar também dos estados limites de serviço. Como que eu obtenho o valor das resistências para o estado limite último? Ora, eu mostrei que a resistência de projeto ou resistência de cálculo nada mais é do que a resistência característica dividida pelo coeficiente de minoração da resistência. Esse coeficiente de minoração da resistência é chamado de coeficiente de ponderação das resistências, porque ele vai ponderar três fatores, o γm1, o γm2 e o γm3. O γm1 é um fator que vai considerar o quê? Variabilidade de resistência. Então, se eu pego 10 amostras desse material, desse aço, desse concreto, dessa madeira, tem muita variabilidade entre uma e outra? Se tiver mais, o γm1 vai ser mais alto. Se tiver pouca variabilidade, γm1 mais baixo. γm2, diferença entre resistência no corpo de prova e na estrutura. Veja, se eu tenho um corpo de prova de aço e tenho uma estrutura com aço, é mais provável que eles sejam parecidos, tanto o corpo de prova quanto a estrutura lá na obra, pode ser que eles sejam muito parecidos, até porque o aço é usinado, industrializado. Agora, e o concreto? Se eu faço um corpo de prova, eu moldo, e eu depois jogo aquele concreto na obra, será que aquele corpo de prova e aquele da obra vão ter resistências semelhantes? Então o γm2 considera isso, diferença entre o material em um corpo de prova e o material lá na estrutura propriamente dita na obra. Veja quanta incerteza gira em torno de uma resistência de um material. E por último, desvios construtivos e aproximações de projeto. Será que o material que eu ensaiei nas condições lindas, perfeitas, normais de temperatura e pressão, como diriam, CNTP, tudo na normalidade, será que na obra não vai ter desaprumo, desvios de construtivos? E será que a aproximação que eu fiz da resistência para ser utilizada lá está próxima do que de fato é? Qual é a margem de incerteza que eu tenho nisso? Eu traduzo no meu γm3.
o produto desses caras me dá o coeficiente de ponderação das resistências, mais chamado como coeficiente de minoração das resistências. E aí a gente tem, quando esse coeficiente é utilizado no aço, por exemplo, a gente geralmente fala que é o gama A. Por quê? Porque é no aço, né? Quando a gente tem utilizado no concreto, geralmente a gente utiliza o coeficiente gama C. No aço do concreto armado, geralmente a gente utiliza o gama S. Então, geralmente, esse M é substituído por uma letrinha que traduz o material em que nós estamos minorando a resistência. Via de regra do concreto, gama C, das armaduras CA50, CA60, né? Lá do concreto armado, gama S, e nas estruturas de aço da 8800, gama A. Quero que vocês decorem o seguinte: o coeficiente de ponderação das resistências no aço varia dependendo da resistência que eu estou analisando. É uma resistência ao escoamento, à flambagem ou alguma instabilidade? Esse coeficiente é 1,10. É um coeficiente, é uma análise em relação à ruptura? Esse coeficiente γm, que é o produto do gama 1, M1, M2 e M3, que é chamado de, para nós, no aço, gama A, ele varia. Isso não acontece no aço do nosso vergalhão, né, o aço do concreto armado. Isso não acontece no concreto. Lá a gente tem um valor único, 1,4 para o concreto, 1,15 para o aço. Aqui nós estamos falando de dois valores para um mesmo material, gama A1, gama A2. Por quê? O meu risco de atingir o escoamento é bem diferente do meu risco de atingir a ruptura. O risco de atingir o escoamento, eu coloco só 1,10 de coeficiente de minoração e está tudo bem. Agora, o risco de ruptura, aí eu tenho que ficar um pouco mais distante dele, então eu tenho que usar um coeficiente um pouco maior, 1,35. Então nunca esqueça, flambagem, escoamento e instabilidades, 1,10 para o aço. Ruptura, 1,35. A gente vai ver que a norma ou as questões muitas vezes utilizam desse joguinho, né, para enganar o aluno. E cuidado, por que eu falo valores das resistências no estado limite último e a gente tem o gama A para o aço e não temos o gama A no estado limite de serviço? Porque aqui eu não quero minorar a resistência do meu material, eu quero ver ele em condições reais de serviço. Quando eu falo que eu quero, na ruptura, usar um coeficiente de minoração da resistência, é que eu não quero que ele rompa. Eu quero estudar um caso que eu fique longe da ruptura. No estado limite de serviço, eu quero estudar o real. Qual é a deformação que está acontecendo ali? Não faz sentido eu falar, para eu estudar a deformação daquele elemento, eu vou diminuir a resistência dele. Não, vou usar a que eu tenho. Por isso, o gama M, ou o coeficiente de minoração das resistências no estado limite de serviço, é igual a 1. É igual ao valor da unidade. Ou seja, ele não existe, eu não minoro a resistência quando eu analiso estado limite de serviço, só quando eu analiso ruptura. Agora a gente fala das ações. É uma ideia muito parecida com as resistências. Para a gente chegar no valor de ação pelo método de estados limites, eu vou agora, ao invés de minorar, igual eu fiz na resistência, eu vou majorar as ações, porque tem incerteza em relação à ação que eu levanto. Eu não sei se eu estou considerando aqui que aquele peso próprio do concreto é 2.500 kg por metro cúbico, e ele de fato é. Eu não sei se os 7.850 kg por metro cúbico do aço vai ser de fato o que eu tenho na minha peça. Não sei algumas coisas sobre ele. Então, essas incertezas ficam traduzidas por conta do nosso gama F, que é um coeficiente de ponderação, só que das ações, também chamado de coeficiente de majoração das ações, porque a ideia dele geralmente é majorar. Se eu tenho incerteza em relação à identificação do valor, eu majoro para não correr riscos. Só que cuidado, o gama F1 considera a variabilidade das ações, assim como o gama M1 considerava a variabilidade das resistências, o gama F, variabilidade das ações. O gama F2 considera a simultaneidade de atuação das ações. Isso não tinha lá nas resistências. Lá eu falava de diferença entre o corpo de prova e a estrutura real. Aqui o gama F2 fala da simultaneidade de atuação das ações. Significa o seguinte,
Qual a probabilidade, se a gente está falando de um método probabilístico, na hora de eu combinar as ações de vento, água, sobrecarga, variação de temperatura, vamos lá, tudo isso mais peso próprio. Olha, tem coisas que são permanentes, tem coisas que são variáveis. Qual a probabilidade das ações variáveis acontecerem todas ao mesmo tempo, der a pior chuva, com o pior vento, e tiver todo mundo dentro do prédio, e tiver, enfim, as demais ações ocorrendo em seus valores máximos? Difícil. Isso é muito improvável, que todas as ações variáveis aconteçam, né, simultaneamente e todas em seu valor máximo. Por isso o gama 2 considera a simultaneidade das ações. Esse aqui, geralmente, ele é um fator menor que 1. Ele puxa o meu gama F um pouco para baixo. Por quê? Porque, de fato, ele está desonerando a minha estrutura, porque, do contrário, eu ia fazer uma estrutura à prova de bala, à prova de terremoto, à prova de tudo, se eu considerasse tudo no pior caso e tudo acontecendo junto em um só momento. Por que a gente não faz isso? Porque custa dinheiro e fica inviável, inviabiliza os projetos. Por que aqui no Brasil a gente não dimensiona estruturas, pelo menos em grande parte do Brasil, para sismos excepcionais de grande porte? Porque aqui não acontece. Pode vir a acontecer? Pode, mas aqui, via de regra, não acontece. Então não faz sentido eu pensar economicamente em dimensionar estruturas dessa forma. Gama 3, gama F3, considera possíveis erros na avaliação das ações, seja na hora de problemas construtivos ou no método de cálculo. Lembre, quando eu falo de determinação de ações e combinação de ações, eu utilizo um método de cálculo. Para calcular ou para achar um coeficiente ou para determinar qual é o valor médio da ação, quando a gente fala de sobrecarga de uso e ocupação, se for um escritório, se for uma sala, se for uma residência, eu vou usar 5 kN por metro quadrado de carga distribuída, eu vou utilizar, enfim, 3 kN por metro quadrado, 6, 5. De onde eu tirei isso? É de alguma norma, mas de onde a norma tirou isso? Tem incertezas. E eu preciso considerar que existe erro e que pode haver erro, né? Então, tem o produto, o meu coeficiente de majoração das ações, cada ação vai receber um gama F específico na sua combinação, que vai, via de regra, majorar o efeito em função das incertezas, e o meu objetivo é chegar sempre o quê? Na combinação mais crítica, na mais desfavorável. É ela que vai dimensionar a minha estrutura, é ela que vai dimensionar a minha estrutura, é aquela que for mais crítica. As ações, diferente das resistências, elas são utilizadas, os valores são majorados tanto no estado limite último quanto no estado limite de serviço. As resistências, elas não são minoradas no estado limite de serviço, só são minoradas no estado limite último. Aqui, as ações são majoradas tanto no estado limite de serviço quanto no estado limite último. Nos dois casos, eu majoro as ações. Porque como eu tenho incerteza em relação a isso, vai que acontece, e quando acontecer, eu não posso atingir o estado limite de serviço de ruptura, de vibração, de deformação excessiva. Por quê? O de deformação excessiva, excepcionalmente, eu posso não gerar o colapso da estrutura, mas se eu tenho elementos frágeis, como, por exemplo, uma alvenaria, imagina se eu tenho uma grande película de vidro na minha estrutura, imagina se eu tenho um monte de janela de vidro, esquadria, se eu tenho piso, se eu tenho grande deformação, cara, tudo bem, não vai causar o colapso da minha estrutura, só que vai gerar grande dano, vai gerar trinca na parede, vai gerar o vidro estourando, vai gerar piso desplacando da base. Então, tudo bem, estado limite de serviço, não vai fazer a estrutura romper, não vai, mas vai gerar danos ao patrimônio consideráveis, inclusive que podem inviabilizar o uso daquele espaço por determinado período de tempo, ou para aquela determinada atividade fim. Imagina que, nestes casos, então, eu preciso considerar uma combinação onde há a possibilidade das ações determinadas ocorrerem com valores maiores do que eu previ, tanto no estado limite último quanto no estado limite de serviço. E agora é a hora de combinar as ações. Bom, já analisei a resistência, já minorei a resistência. Só que resistência, eu vejo o material, vejo qual é a resistência dele e coloco um coeficiente de minoração da resistência. Nas ações, eu tenho que
prevê uma variabilidade muito grande, uma variedade muito grande de ação. Tem ação do vento, tem ação da temperatura, tem ação da fluência, tem ação do peso próprio, tem ação do uso de ocupação, tem equipamentos fixos, equipamentos móveis, tem infinitas coisas que eu posso considerar na minha estrutura. E eu, como eu disse, agora eu preciso fazer um jogo onde eu consigo combinar todas elas e chegar no pior caso. Mas não é o pior caso simplesmente colocando todas elas no pico e majorando todas elas. É uma combinação que estatisticamente vai me dar valores que vão garantir a segurança da minha estrutura. E aí no estado limite último, o que nós temos são 4 tipos de combinações para o estado limite último. As combinações normais, que essa, decore, é essas que a gente vai quase sempre falar. Quando eu falo de combinação de ações, estou falando da combinação de ação normal. Temos as especiais? Temos. Quando a gente tem alguma variável com uma intensidade especial, uma variável, por exemplo, uma ação variável, mas que seja considerável no dimensionamento daquela estrutura. Então a gente chama de ação variável especial. Pode ser, por exemplo, uma ponte rolante com uma carga muito alta. Cara, quando ela está operando, ela é uma ação que é variável, mas ela tem uma intensidade muito grande e ela opera de repente ali por muito tempo ou por pouco tempo. Posso levar uma combinação exclusiva para ela. E tem uma combinação de construção. A de construção, isso ocorre basicamente quando nós queremos evitar colapsos durante a fase construtiva. Então, quando eu chego com a minha estrutura pronta e ela está entregue para uso, ela vai estar submetida a essas ações. Maravilha, o projetista faz isso. Só que ele não considera que teve que montar uma grua, que teve que entrar um equipamento pesado, que teve que içar alguma peça durante a construção e que levou, muitas vezes, a uma solicitação maior do que a de uso no seu dia a dia. Então pode haver, e às vezes a gente vê estrutura sendo montada e entrar em colapso. De repente ela foi muito bem projetada para o estado limite em condições normais, para o estado limite último. Mas durante a fabricação, durante a construção da peça, da estrutura, desculpa, ela atingiu algum estado limite. Por quê? Porque às vezes estava com maquinário muito pesado. Enfim, várias coisas podem acontecer. E as combinações de ação excepcional, onde nós temos aí algum efeito catastrófico, alguma ação excepcional, e que eu posso fazer essa combinação, por exemplo, para algum tipo de sismo. Combinação do estado limite último versus combinação do estado limite de serviço. Agora, cuidado, estou combinando ações para serem utilizadas em serviço. E aí eu tenho outros tipos de combinação, quase permanente, frequente ou rara. Claro, como o nome já diz, quase permanente é uma combinação que vai acontecer com muita frequência, né? Grande parte da vida útil da estrutura, ela vai ter esse estado limite de serviço ali, né? Todas essas solicitações quase que permanentes. Não são permanentes, são quase permanentes. Então faça essa combinação. Frequente acontece algumas vezes ou repetidamente, muitas vezes ao longo da vida útil da estrutura. Por isso eu tenho um outro tipo de combinação. E raras são combinações de serviço que vão atuar no máximo ali por algumas horas ao longo da vida útil da estrutura, mas acontece o seguinte, que quando elas acontecerem, embora não atinja a ruptura, elas vão dar grandes prejuízos, gerar grandes prejuízos, prejuízos irreversíveis. Seja a estrutura propriamente dita, como por exemplo a abertura de fissuras em concreto. Imagina se numa combinação eu fissuro todo o meu concreto. Beleza, não levou ao colapso. Só que agora esse concreto está todo fissurado, porque ele atingiu um estado limite de serviço, está fissurado demais, e agora tem um ataque, uma frente agressiva muito maior de carbonatação, enfim, ataque de cloreto, para exposição da armadura. Então, veja, além dos danos que eu mencionei, danos ao piso, danos à alvenaria, danos à película de vidro, danos às esquadrilhas, que as portas já não abrem, as janelas já não abrem, temos que considerar tudo isso. Trouxe para vocês os principais coeficientes de ponderação das ações para estruturas metálicas. E por que eu só trouxe os coeficientes para a combinação normal? Porque é ela que cai em prova, é ela que interessa para nós. Pode ser que alguma prova considere aqui agora que ao invés de combinação normal, seja combinação de construção e que os valores aqui mudem. Vocês vão ver, essa tabela completa ela
está na NBR. Mas eu preciso trazer para vocês a combinação normal, que é a combinação mais utilizada no dia a dia. Veja, não mais utilizada no dia a dia de projeto, até porque não faço projeto de estrutura metálica, mas a gente está falando de concurso. E aí, qual é o valor que mais é cobrado? Qual é o coeficiente de ponderação das ações nas estruturas metálicas, o peso próprio das estruturas metálicas? Olha, lá no concreto, o coeficiente de majoração das ações de peso próprio, tanto ações permanentes quanto variável, era quase sempre 1,4. No aço, vira essa bagunça. Por quê? Eu tenho peso próprio numa combinação normal. Se for um peso próprio da estrutura metálica, eu vou majorar com 1,25. Se for o peso próprio de uma estrutura pré-moldada, que vai ser incorporada à minha estrutura depois, por exemplo, algum elemento pré-moldado que será instalado na estrutura de aço, eu tenho um coeficiente diferente, tenho uma insegurança maior em relação a ele. Já não é mais o meu aço. Se eu tenho agora outros elementos construtivos que vão ser incorporados à minha peça, mais uma vez, o coeficiente muda. Se eu tenho ações variáveis, por exemplo, temperatura, o coeficiente vai mudar, vai majorar em 1,2. Se for vento, vai majorar em 1,4. Se for uso e ocupação, 1,5. Então, acho que faltou destacar em vermelho aqui, talvez o uso e ocupação, que é uma ação variável que quase sempre vai estar presente, ou que vai sempre estar presente, e o peso próprio da estrutura metálica, 1,25. Esse coeficiente, olha que mágico, essa tabela da norma, ela me dá o produto de gama F1 com gama F2. Ou seja, ela me dá o produto que representa a variabilidade das ações e os possíveis erros na determinação dos efeitos dessas ações e os problemas construtivos. Ficou este carinha aqui, ó. Cadê ele? Ele entra numa tabela específica, que é fatores de combinação e de redução. Então, o gama 2, que é aquele que considera a simultaneidade das ações, ele recebe um valor diferente. Trouxe os principais aqui, ó, em relação ao vento ou em relação à temperatura. Veja que no gama Psi0, desculpa, o valor é 0,6. No Psi1, o valor é 0,3. No Psi2, o valor é 0 desse fator gama F2. Então, ele entra aqui, ó, Psi0, ele entra aqui Psi2, Psi2, Psi1, Psi0. Veja que o Psi0 está ligado ao estado limite último. Então, ele é um fator que considera a simultaneidade das ações no estado limite último. A ação variável principal não recebe Psi0, até porque ela é a ação número 1. Agora eu vou comparar todas as outras quando ocorrerem junto com ela. Então, a principal não recebe gama F2, ou seja, não recebe Psi0. As demais sim, porque as demais vão considerar a simultaneidade de atuação das outras junto com a minha ação variável principal, que é para diversas combinações, né, determinada até eu encontrar o pior caso de projeto. Psi2 e Psi1 estão ligados aos valores. Quase permanente, eu uso um Psi2 de 0,3. Se é uma combinação frequente, Psi2 de 0,3. Se é uma combinação rara, Psi1 utilizado, desculpa, o contrário, Psi2 aqui é 0, Psi2 0 e Psi1 0,3. Então, se é uma combinação que é rara, mas ela é danosa, eu considero que existe uma variabilidade, uma simultaneidade de ação. Se é uma combinação que vai acontecer quase sempre ou frequentemente, para o estado de limite de serviço, por exemplo, o vento, eu vou colocá-la como 0, como se o vento nem acontecesse nesse momento. Fica um pouco confuso, porque quem não faz projeto ou não fez, não vai se atentar a essas minúcias. Quero que vocês, de fato, resolvam questões. Então, vamos resolver as questões. Se tiver alguma dúvida, dá uma relida no nosso material teórico para entender um pouco mais sobre isso. Mas adianto para vocês, não perca tempo com isso. Claro, entender é importante, mas o que a gente precisa é resolver questões.